Boa noite, caros ouvintes. Está começando nesta quarta-feira, 10 de junho de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1112. Eu sou Paulo Miziaro e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz, AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, grande Michel. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma maneira muito especial por estar sempre aqui conosco. Ontem eu recebi uma notícia que me deixou muito tocado, muito triste por um lado e com muita esperança por outro. Uma nossa ouvinte, que é muito especial para todos nós, a Cristina Ranagusco, faleceu. E eu não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Mas o tempo que nós convivemos aqui na nossa comunidade, juntos com a Cristina, foi o suficiente para a gente perceber o quanto essa senhora era tocada por Deus e é tocada por Deus. Ela é um exemplo para a família dela, foi um exemplo para a família dela. E ela participava com muito carinho do programa, assídua, humilde, bem atenta, e ela levava o programa para um monte de outras pessoas, inclusive para os parentes dela, né? Então, ontem eu recebi a notícia, eu fiquei, a princípio, muito triste, cheguei até a chorar, de coração cheguei até a chorar, porque eu sinto, em relação a dona Cristina Ranagusco e a toda a família dela como se fossem, de alguma forma, participantes da minha família. Então, eu quero desejar a todos da família Ranagusco que Deus possa consolar os corações de vocês, que Deus possa se fazer presente cada vez mais na vida de vocês e principalmente nesse momento de dor, nesse momento de separação, né? Mas com a certeza de que a dona Cristina Ranagusco está nas mãos de Deus, né? Isso é uma realidade que só o fato dos sentimentos que estão envolvidos aqui, tanto da família quanto até mesmo o meu, que eu não conheci pessoalmente, e senti esta perda como a gente sente alguém da família da gente. Então, essa união que Deus realiza aqui na Terra é sempre um sinal positivo. Então, que Deus possa acolher a alma da Cristina Ranagusco, que ela possa ser a nossa intercessora lá no céu, que ela possa estar agora na presença da Sagrada Família, dos anjos, dos santos, que agora começa a vida da Cristina. Agora, a Cristina Ranagusco, eu suplico ao Pai em nome de Jesus, nós suplicamos ao Pai em nome de Jesus, que ela seja acolhida, que Deus a receba de braços abertos, que ela possa ir direto para o coração de Cristo através das santas mãos da Virgem Maria. Então eu desejo, do mais profundo do meu ser, eu desejo a toda a família todo consolo e o que nós pudermos fazer, estamos aqui, viu? Vocês da família Ranagusco se sintam acolhidos, se sintam amados, se sintam como que a minha família possa ser também a família de vocês, tá bom? Vocês moram realmente no profundo do meu coração. Falo isso com o coração aberto e ofereço as nossas lágrimas, né? A de vocês e a minha, para que a Virgem Maria possa levar a dona Cristina Ranagusco na presença gloriosa de Cristo, que ela possa estar mergulhando agora nesta maravilha que é a Trindade Santa por Cristo no poder do Espírito Santo. Que Deus nos console e console vocês de forma muito, muito, muito profundamente, tá bom? Duro, né? Realmente eu senti, de coração eu senti o baque, viu? De coração eu senti o baque. É o começo da felicidade da Cristina, mas é duro para todos nós que ficamos, né? Então, que Deus possa fazer com que a gente se una mais. Contem comigo, contem com a minha família. Eu não tive o prazer e a alegria de conhecer vocês pessoalmente,
mas vocês têm como entrar em contato comigo, né? Através da rádio. Que eu possa, de alguma forma, ajudar vocês, que eu possa, de alguma forma, trazer com a nossa convivência, com a nossa relação de amizade, de irmandade, de comunidade, ajudar a passar esses tempos, né, de ausência da Dona Cristina, que a gente possa ter essa função também como comunidade, tá bom? Eu queria agradecer a todos os que me mandaram mensagens, né? Amanhã eu leio as mensagens todas que vocês me mandaram. Hoje eu queria guardar esse momento de início do programa para a Dona Cristina Hanaguska. Eu queria realmente oferecer a ela a minha oração, meu sentimento, e agradecer a Deus de uma forma muito especial por ter nos dado a oportunidade de nos conhecermos, né? Mesmo que à distância, mesmo que através de uma imagem, mesmo que através de um programa de formação religiosa, né? Deus me deu a graça de poder conviver com vocês. E para mim tem sido realmente uma grande dádiva, uma grande escola, uma grande lição, uma lição de amor, uma lição de gratidão. E que isso seja para nós motivo para lutarmos contra o mal e o pecado, que tenta afastar a humanidade, que tenta destruir a humanidade, que tenta dividir a humanidade. Como é importante nessas horas, né, em que a gente passa por situações duras, né, ter o apoio da igreja, ter o apoio dos irmãos. E mais uma vez eu falo para vocês da família Hanaguska, contem comigo, que a gente possa, nesses próximos tempos, caminharmos juntos, mais juntos ainda, para que a gente consiga superar as saudades, a distância, e na certeza de que um dia nós todos estaremos reunidos, se Deus quiser, por Cristo nosso Senhor, na Trindade Santa que é o céu. Amém. Ai, como é duro, né? Vamos lá, vamos voltar a estudar. Estamos estudando o pecado. O pecado é essa realidade horrenda. Sabe? Talvez a gente não tenha tido a formação adequada para a gente entender a gravidade do pecado. Conforme a gente está estudando aqui, estamos vendo, né, essas realidades tão lindas que nós recebemos no nosso batismo, a graça santificante, que é uma realidade que me faz participar da natureza de Deus. E a partir da graça santificante, a parte dinâmica dessa graça santificante atua na vida da gente através das virtudes e dos dons. Então, isso é uma realidade maravilhosa, nós passamos a viver numa realidade sobrenatural. A nossa natureza humana, por Cristo, é elevada a uma dignidade impensável, né? Não dá para a gente medir o que Cristo faz por nós ao nos comunicar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem fazer morada junto com a Trindade Santa na nossa alma. Então nós estamos diante de uma realidade assim que é avassaladora de amorosa. É um amor eterno que nos acolhe, que nos recolhe e que nos faz participar da sua vida divina. Nós que somos criaturas humanas, nós que somos criaturas infinitamente inferiores a Deus. Então é uma realidade que só o amor pode fazer com que a gente compreenda. Só a ação do Espírito Santo no nosso entendimento, através dos dons de santificação, é que permitem que a gente tenha uma compreensão mínima de algo tão maravilhoso, tão profundo, tão imenso, tão eterno. Que amor que Deus tem pela humanidade. Então, o pecado, ele é
uma realidade que foi criada não pelos homens, foi criada pelo demônio. O demônio foi o primeiro a pecar e o demônio trouxe o pecado para o mundo. Então, o pecado é uma escolha entre a maravilha de Deus, a maravilha do amor de Deus, da justiça de Deus, da bondade de Deus, da natureza de Deus. Nós escolhemos, ao invés disso, nós escolhemos bens que passam, ou falsos bens. Então, ao invés de nos voltarmos de corpo e alma a Deus, que é o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Salvador, aquele que nos mantém na existência, e por justiça, nós devemos adorar esse Deus, nós devemos glorificar esse Deus, e nós devemos viver para esse Deus. Ao invés de fazer isso, e mergulharmos cada vez mais nesse amor profundo, e nas três pessoas da Trindade, nós optamos por nos afastar de Deus. Então, o pecado ele é uma realidade absolutamente tremenda. Tremenda. Eu acho que a gente realmente não tem consciência da gravidade do pecado. Eu falo por mim. A gente tem noção que o pecado é algo, mas a gente não tem noção da gravidade do pecado. Quando eu peco, e peco mortalmente, quando eu cometo um pecado mortal, eu me uni ao demônio. Veja, isso é realmente uma coisa assim avassaladora. Ao invés de me unir a Deus, para o qual eu fui criado para Deus. Eu fui criado para conhecer Deus, amar Deus, mergulhar em Deus, e ao mergulhar em Deus, experimentar o amor que Deus é, obedecer a Deus e refletir Deus. Por isso que Deus me fez desse jeito, com todas as capacidades humanas e todas as capacidades sobrenaturais que Ele nos dá. Então, nós fomos feitos por Deus, para viver em Deus, com Deus e refletir esse Deus na vida da gente. Quando nós optamos pelo pecado, nós já cometemos um ato gravíssimo, gravíssimo, que é desobedecer esse Deus que é puro amor, que é Pai, que é Criador, que me mantém na existência, que me dá tudo, que me santifica, que me transforma, que me eleva à sua natureza divina, que me salvou, que me resgatou do pecado original. Então, quando eu peco, eu já estou... quando eu decido pecar, eu já causei um dano, principalmente o pecado mortal, eu já causei um dano irreparável. Porque eu desobedeci com a minha liberdade este Deus que nos criou tão maravilhosamente. Então, a glória de Deus, um dia nós iremos ver a glória de Deus. Um dia nós iremos estar diante da majestade infinita de Deus. E ao perceber a glória de Deus, a beleza de Deus, o poder de Deus, o infinito que é Deus, a majestade que é Deus, sabe, a alma humana vai estar prostrada diante de tamanha grandeza, de tamanha beleza, de tamanho amor, de tamanha felicidade, de tamanha gratidão. Veja, então, nós não temos noção do que é a glória de Deus. Quando a gente peca, a gente vai contra essa glória. Por isso que o pecado é algo irracional. O pecado é uma escolha profundamente errada e que traz dano em si mesmo. E o pior de tudo, me faz um com o demônio. Eu passo a pertencer ao demônio, porque eu escolhi a vontade dele, eu escolhi a autoridade que ele quer usurpar de Deus. Então o pecado ele é medonho, porque vai justamente contra essa glória infinita de Deus, contra esse amor infinito de Deus, contra a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a plenitude de Deus, a grandeza de Deus. E ao escolher esse caminho, que logicamente é oposto à vontade de Deus, eu carrego não só mais o dano causado pela minha desobediência, porque eu me separo de Deus, mas eu escolhi um caminho que vai me trazer danos pessoais, danos
materiais, danos psicológicos. Porque nós não fomos feitos para viver longe da vontade de Deus. E a vontade de Deus é manifesta. Manifesta claramente nos 10 mandamentos. Então, não tem como escapar. O fato de eu pecar causa 2 danos que são irreparáveis. E se não fosse Jesus Cristo, Senhor e Salvador, vir nos resgatar, nós estaríamos completamente perdidos. Nós não teríamos mais condições de viver e ser aquilo pelo qual nós fomos criados. Que é estar na presença de Deus, conhecer Deus, mergulhar em Deus, experimentar Deus, mergulhar nesse amor, viver nesse amor e refletir esse amor. Neste mundo e na eternidade. Lembra? A nossa alma, ela é eterna. Ela é imortal. Eterna não, ela é imortal. Perdão, a nossa alma é imortal. Então, a nossa alma, quando separada do nosso corpo, ela vai direto para o julgamento. O que nós fizemos com a vida da gente? A vida que nos foi dada para viver perto desse Deus. O que nós fizemos com isso? O nosso corpo, quando Jesus voltar na glória, vai ressuscitar e vai se reunir com a nossa alma imortal. E teremos um corpo novo, uma vida nova, assim como Cristo já vive hoje, depois da sua ressurreição. Cristo tem um corpo glorioso. Se nós formos para o céu, nós vamos ver Cristo com o seu corpo glorioso, o mesmo corpo, guardadas as devidas proporções, que nós teremos também. Então, o pecado nos separa de tudo isso. Além de causar uma injustiça infinita contra Deus, porque eu desobedeci esse Deus que é puro amor, que é pura bondade, que é pura benignidade, que eu fui criado para Ele e por Ele. Além de desobedecer, além de ter causado já um dano irreparável, porque eu desobedeci. Veja, a injustiça que eu causo aqui, ela não tem como ser reparada. Se eu tenho uma injustiça, se eu cometo uma injustiça contra você, já é difícil reparar. Já é muito difícil reparar a injustiça que nós causamos contra as pessoas. Porque, por exemplo, se eu pego um dinheiro emprestado de você, já falei isso, mas não custa repetir. Se eu pego um dinheiro emprestado de você e não te pago quando eu prometi que iria pagar, eu já causei uma injustiça a você e a todas as pessoas que dependem do seu dinheiro. Então, por exemplo, você me emprestou 10 mil reais. E aí você falou para mim, olha, Paulinho, me paga antes do final do outro mês, porque eu preciso pagar o plano de saúde e as escolas das crianças, e com uma parte desse dinheiro eu preciso fazer o supermercado para a família. Tudo bem, então, essa pessoa confiou em mim. Essa pessoa depositou nas minhas mãos algo que para ela é precioso, algo que para ela é necessário, algo que para ela serviria para pagar as contas, ter o plano de saúde em ordem, ter o supermercado, uma parte do supermercado feita e ter as escolas pagas. Então, essa pessoa depositou nas minhas mãos algo muito grande. Esses 10 mil reais é algo muito grande. Essa pessoa depositou, teve confiança na minha vida, teve confiança no meu ser e me deu isso. Falou, daqui um mês, menos de um mês você me paga, porque eu preciso pagar tudo isso com esses 10 mil reais. Eu não tenho reserva. Eu estou te dando esse dinheiro, estou te emprestando esse dinheiro, porque eu sei que você está passando por uma dificuldade muito grande e eu gosto de você. Aí chega no final do prazo, eu não pago para essa pessoa. Veja, o dano que eu causei é um dano brutal. O dano que eu causo para essa pessoa realmente é muito profundo. Porque, em primeiro lugar, independente do valor econômico, eu feri uma amizade profunda. Eu feri uma confiança imensa. Eu feri um amor de irmão. Veja, o que eu posso fazer com essa minha injustiça para, até nisso, resolver? Essa pessoa vai olhar para mim, daqui para frente, por mais que ela me perdoe, por mais que ela me acolha, por mais que ela...
ela vai ter essa dor no coração. O que eu posso fazer para tirar a dor do coração dessa pessoa? Então, reparar um dano, humanamente falando, é muito difícil. Agora, além deste dano que eu causei à amizade, eu causei um dano físico à família. Sabe, imagina, a esposa desse rapaz chega para ele e fala, mas cadê o dinheiro para a gente pagar a escola? Ah, eu emprestei. E ele não me devolveu. Veja, o dano que eu causei no relacionamento desse esposo com essa esposa, como é que eu vou conseguir refazer? Como é que eu vou conseguir reparar esse dano? Está causado o dano, gente. A esposa pode acolher, pode perdoar, mas o dano já está causado. Veja, então, o dano emocional ao casal que eu causei, como vai ser reparado? E o dano físico? Atrasou a escola. Tá, atrasou a escola. Então, agora, o pai vai ter que pagar junto com a mãe juros e multa porque atrasou a escola. Você entende? Então, da onde que ele vai tirar dinheiro para pagar juros e multas porque ele não tem uma reserva? Ou da onde ela vai tirar? Você percebe? Os danos vão sendo cada vez mais se avolumando. Um ato errado, um ato que eu cometi de forma errada, ele tem danos, ele causa danos. Gente. Não tem como escapar. Imagina se ele, como não pagou o plano de saúde, um dos filhos ficou doente, uma doença, uma virose forte, que foi necessário ir para o hospital, e no hospital foi necessário um tratamento mais pesado. Só que chega no hospital, o plano está atrasado, eles não vão atender. E aí? Então, veja, você reparar danos não é fácil. É muito difícil. É muito difícil. Quando você comete um ato. Agora, imagina você reparar danos que você cometeu contra Deus ao pecar. Tudo isso que eu falei multiplica por infinito. Porque Deus é infinito. O amor de Deus por nós é infinito. A confiança de Deus por nós é infinita. O carinho que Deus tem por todos nós é infinito. Então, o meu dever para com Deus é obedecê-lo sempre. O meu dever para com Deus é estar sempre nas suas mãos, depender dele, ouvi-lo, obedecê-lo. Vê, quantas e quantas vezes na nossa vida nós paramos para obedecer Deus em tudo, gente. Estou falando para mim em primeiro lugar. Ontem a minha oração, no momento da minha oração, eu estava pensando isso, eu falei, quantas vezes na minha vida eu vivi indiferente a Deus. Eu vivi de uma maneira totalmente indiferente à existência de Deus. Eu tomei atitudes, eu fui para frente, eu passei, eu andei, eu tomei decisões, tudo por minha conta. Sem ao menos me referir a Deus, sem ao menos elevar o meu pensamento, Senhor, é tua vontade. Quantas e quantas vezes eu vivi como se Deus não existisse? Veja, isso é gravíssimo. Porque Deus tem toda a majestade, Deus tem todo o poder, Deus tem todo o amor, tudo está nas mãos de Deus, e eu viver como se Deus não existisse? Sabe quantas vezes, orgulhosamente, eu achei que eu estava certo, quantas vezes, orgulhosamente, eu achei que que eu tinha tudo nas minhas mãos? Gente, a gente não tem nada nas mãos da gente, tudo está nas mãos de Deus. Sabe, uma das grandes realidades que os dons de santificação nos trazem é exatamente esta consciência da grandeza infinita de Deus, do amor infinito de Deus, da majestade de Deus, da glória de Deus. Veja, nós deveríamos, como através do dom da piedade, vivermos como realmente filhos que amam profundamente um Deus, o seu Pai, e que não quer magoar o Pai de forma alguma, não quer causar nenhum tipo de tristeza e transtorno ao Pai. Deus não fica triste como nós ficamos, mas veja, a ofensa a Deus não pode ser só por causa do medo das consequências. A ofensa a Deus deve ser, em primeiro lugar, uma consciência do que eu estou fazendo em relação ao próprio Deus. Porque Deus é Deus, e Deus merece ser amado,
Deus merece ser glorificado, Deus merece ser adorado e Deus merece ser obedecido. Mesmo que não houvesse inferno, mesmo que não houvesse céu, eu devo obedecer a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Veja, além disso, além de ofender essa relação profundíssima de amor que Deus tem para conosco com o pecado e causar um dano, este dano tem consequências. Se eu não me arrepender desse dano e se eu não deixar que Cristo, nosso Senhor Jesus, venha e refaça tudo aquilo que eu não consigo refazer, tanto em relação à desobediência para com Deus, quanto aos danos causados pelos meus atos que vão contra a vontade de Deus, só Cristo é capaz de restaurar isso. Só Cristo é capaz de oferecer ao Pai, porque Ele é Deus que se fez homem, em meu nome, a reparação da minha desobediência. E só Cristo é capaz de me dar uma vida nova, para que eu possa começar uma vida em Deus, distante do pecado. Então é muito importante que a gente compreenda isso e é muito importante que a gente compreenda a realidade medonha do pecado. Sabe, infelizmente, a gente só tem consciência, quando tem, da gravidade do pecado, quando a gente percebe o dano que nós causamos a nós mesmos e ao próximo. Isso já é um grande passo. Como eu já expliquei para vocês. Como é que a gente tem consciência do pecado? A gente tem consciência do pecado porque a gente percebe o dano. Mas a gente não tem consciência do que significa desobedecer a majestade, o amor, o poder e a glória de Deus. Sabe, a gente não tem essa capacidade, nós não estamos vivendo nesse nível de amor profundo a Deus, que o dom de temor nos dá. O que o dom do temor a Deus nos dá? O temor verdadeiro é aquele horror que eu tenho de pecar, porque esse pecado ofende a Deus. Sabe, em primeiro lugar, o verdadeiro temor a Deus me dá este horror profundo ao pecado. Pela grandeza de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pela criação que Deus realiza em nosso favor e por nos manter na existência e por tudo mais. Sabe, Deus é em primeiro lugar. Então, o verdadeiro temor a Deus é você não pecar, não porque você tem medo de ir para o inferno, porque se você pecar e não deixar que Jesus venha te salvar até o último instante, se você não se arrepender e pedir a ação de Jesus em seu favor, você se condenou ao inferno. O que é o inferno? Passar a eternidade longe de Deus, porque essa foi sua escolha. Você escolheu nesse mundo viver unido ao demônio. Quando você peca, nós escolhemos para a vida da gente. E a vida não é só aqui, a vida é aqui e a vida é principalmente a eternidade. A dona Cristina Ranagusco, graças a Deus, por mais que a gente fique triste, por mais que a gente sente falta, por mais que a gente se emocione, por mais que a família a ame, e a gente ama também, porque de alguma forma nós já participamos há alguns anos dessa família, mesmo que indiretamente. Veja, eu percebi isso na lágrima de ontem, quando eu fiquei sabendo que a dona Cristina Ranagusco faleceu. Quando a notícia chegou até mim, por uma parente dela, através da rádio que me mandou, né? Mandou pro como é que chama? Esse negócio aqui que vem mensagem, esqueci o nome. Mandou pro Zap da rádio e a rádio me mandou. Então, uma parente da dona Cristina mandou uma mensagem para a rádio via Zap e a rádio me mandou a mensagem via Zap avisando que a dona Cristina Ranagusco morreu. Veja, a dor ela é realmente grande. Sabe? Realmente eu não consegui conter a lágrima. Eu me senti realmente participando da família de vocês e eu sinto que vocês participam da minha família. É uma realidade que a comunhão dos santos traz para nós, é algo sobrenatural. Então,
essa realidade de saber que a dona Cristina já está salva, porque ela deve ter morrido em estado de graça, arrependida dos pecados e desejando estar com Cristo, é uma dádiva infinita. Agora imagina quem não. Agora imagina a pessoa que morre dando as costas para Cristo, dando as costas para a salvação, dando as costas para a glória de Deus, dando as costas para a vontade de Deus a vida inteira, e até no último instante essa pessoa pode se arrepender e suplicar a Cristo. E mesmo assim se recusa. Essa pessoa, ela optou por viver longe de Deus a eternidade também. Não só aqui. Porque o pecado me separa de Deus. O pecado mortal separa a gente de Deus. Veja aqui, deixa eu ler para você as consequências do pecado mortal. O pecado mortal, nesse livro aqui, ó, esse livro aqui, Teologia da Perfeição Cristã, diz assim, na página 264, o pecado mortal produz instantaneamente esses desastrosos efeitos na alma de quem os comete. Primeiro, a perda da graça santificante, das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo. Supressão do influxo vital de Cristo como o ramo separado da videira. Perda da presença amorosa da Santíssima Trindade na alma. Perda de todos os méritos adquiridos em toda a vida que já foi passada, né? Que passou em toda a nossa vida. Nós, quando cometemos um ato bom, movido pelo Espírito Santo, esse ato tem mérito para nós. Porque eu poderia não ter feito. Eu poderia estar movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo me manda fazer algo bom e eu não faço. Se eu faço, é porque eu também tenho algum mérito aqui. Então, todos os méritos adquiridos ao longo da vida, a gente perde por causa do pecado mortal. Horrível mancha na alma, que deixa a alma tenebrosa. Por isso que quando aquelas situações em que Deus permite que alguém veja o inferno, porque tem uma série de histórias de santos, né, e santas, que Deus permitiu que esse santo ou essa santa visse o inferno, visse com seus olhos. Então, ou Jesus e a Virgem Maria levam essa alma até o inferno e essas almas veem o que é o inferno. E só não sucumbem de terror porque estão protegidas e amparadas por Jesus e pela Virgem Maria, pelo Espírito Santo e pelo anjo da guarda e por São Miguel. Então, percebe? Isso é uma realidade. Então, quando essas pessoas veem o inferno, elas percebem que o inferno é medonho. As almas estão retorcidas, enegrecidas, escurecidas. A alma, que é essa realidade que Deus cria e que nos dá forma e vida, fica deformada. Ela nos dá forma e vida. E por causa do pecado, a alma fica deformada, fica medonha, fica em trevas, fica escura, fica esquisita. Você entende? Então, o pecado faz isso. Veja, a horrível mancha na alma que a deixa tenebrosa, escravidão de Satanás, aumento das más inclinações, remorsos de consciência, possibilidade de pena eterna. O pecado mortal é o inferno em potência. Vamos fazer uma pequena paradinha aqui e depois a gente continua, tá bom? Vamos voltar. Na aula passada nós vimos que o pecado se aninha no nosso coração, né? Gálatas 5, 19 e 21. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdia, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. E eu vos previno que, aliás, já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porque não tem como você estar mergulhado na treva e estar mergulhado em Deus. Não tem. Não tem como. Você tem uma sala que está totalmente escura, completamente vedada e totalmente escura. Se você acende uma luz ou abre uma janela, não tem mais a escuridão absoluta que tinha.
Então não tem como você participar da vida de Deus carregando no seu coração esta tendência que nós temos de pecar, essa capacidade, essa facilidade de pecar que nós temos, sem combater isso, sem buscar a solução para esse combate nesta vida entregue a Cristo e nesta ação santificadora do Espírito Santo na vida da gente. Porque se nós não deixarmos que o Espírito Santo domine todas essas tendências que o nosso coração facilmente cai, nós nos perderemos. E Deus não quer que ninguém se perca. Jesus morreu numa cruz para isso. Veja, então, eu preciso compreender que dentro de mim existe uma facilidade de cair nesses pecados, de aderir a esses pecados e de viver esse vício de pecado. Veja, fala aqui, São Paulo fala aos Gálatas, são bem conhecidas as obras da carne, imoralidade sexual, impureza. Gente, nós estamos mergulhados num universo de imoralidade e de impureza. Qualquer filme que você vê, qualquer propaganda que você vê, qualquer novela que você vê, qualquer coisa que você vê na televisão, é raríssimo não ter impureza ou imoralidade. Raríssimo. Veja, são bem conhecidas as obras da carne, imoralidade sexual, impureza, devassidão. A devassidão se tornou regra. Hoje uma vida devassa, onde as pessoas querem experimentar todo tipo de prazer sexual, todo tipo de prazer carnal, todo tipo de gula, se tornou o normal. Então nós precisamos romper com isso, porque nós não fomos feitos para isso. E se eu começo a viver nisso, eu vou me acostumando a este lodo brutal. E a minha alma já está escurecida por causa do pecado, porque eu já pequei, e quanto mais eu peco, mais eu quero pecar. É ladeira abaixo. Então isso aqui não é uma sequência de um ou outro pecado. Quando você começa a viver no pecado, você vai de pecado em pecado. Ao mesmo tempo, quando você quer viver para Deus, você vai de virtude em virtude. Você compreende? Então, é o oposto. A virtude é o bom hábito e o pecado é o péssimo hábito que te leva a destruir teu ser, a destruir tudo aquilo que Deus criou em você, a viver de forma completamente alheia a Deus e à vontade de Deus. E nós fomos feitos para viver para Deus, com Deus e refletir Deus. Então veja, devassidão, idolatria. O que é idolatria? Adorar falsos deuses. Adora o dinheiro, adora o poder, adora a bajulação, ser bajulado, você entende? Idolatria. Idolatria também é adorar falsos deuses que se colocam no lugar de Deus, como deuses. Outras religiões, sabe? Buda não é Deus, gente. Cristo é Deus. Eu posso ter uma boa referência em relação a Buda. Buda foi um bom homem, sabe? Teve grandes homens e mulheres no mundo, mas eu não tenho que idolatrar homens e mulheres. Eu fui criado para adorar a Deus e refletir a Deus, não a outros homens. Quantos homens adoram falsos deuses realmente por religião? Religião, a palavra religião significa religar. Feitiçarias. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos no século 21, nós estamos em 2026. Tem gente fazendo feitiçaria aos milhares, porque quer aquela mulher para si, quer aquela posição para si, quer aquele emprego para si. Então você está oferecendo dádivas ao demônio em troca de alguma coisa. Você está fazendo uma parceria com o demônio, e o demônio vai cobrar. A sua alma já cobrou. Não é que vai depois, já cobrou. Se você morre nesse estado, se você não suplica o arrependimento de Deus e a ação de Jesus, você se entregou para o demônio. E a justiça infinita de Deus acata, porque você fez isso, porque você quis. Deus respeita a sua liberdade. Veja,
Você se uniu ao demônio. O pecado me faz unir ao demônio. Isso é terrível. Por isso que existe a condenação. Não é que Deus quer te condenar. O próprio dano que o pecado causa já traz uma condenação, já traz uma destruição. E se você não permitir que Cristo livre você dessa condenação, porque Cristo tomou sobre si as consequências dos nossos pecados, este pecado vai te unir ao demônio e você vai passar a eternidade unida ao demônio. Foi tua escolha. Sabe, não é que Deus é injusto, é a justiça de Deus que se manifesta. Foi sua escolha, você é livre para fazer a escolha. Quando você faz uma feitiçaria, um trabalho, seja lá o que for, como chama essas coisas aí, você está se unindo a demônios, gente. Isso é bíblico. Isso é desde os primórdios da Bíblia que a humanidade sabe disso. Qual foi os grandes erros do povo judeu? Idolatria. Veja, aquele povo judeu que vivia na época do Antigo Testamento, eles eram povos muito rudes. Não tinham as facilidades que temos hoje. Então, se você não tivesse uma família grande, e essa família grande era a sua proteção e era o seu sustento, você morria de fome, porque você não tinha braço para trabalhar, para sustentar o campo, né? Porque eles plantavam e criavam ovelha, boi, cabra. Se você não tivesse a plantação e não tivesse o seu rebanhozinho, você estava morto de fome. Então você precisava ter uma família grande, uma família próspera, você precisava ter muitos filhos para você poder defender a família dos ataques, porque não tinha essas defesas que nós temos hoje. Não tinha esse monte de leis que nós temos, não tinha prisão, não tinha juiz, não tinha nada. Era a sua família que defendia e conquistava a comida. Então, se você passasse por um ano onde a sua colheita da sua plantação falhasse, você ia comer o quê? Então, a facilidade com que essas pessoas passavam por grandes dificuldades levavam essas pessoas a querer buscar se garantir com os falsos deuses, assim como os povos idólatras faziam. E o que eles faziam? Eles faziam oferendas aos falsos deuses para tentar, entre aspas, garantir a sua colheita ou o seu rebanho, a procriação do seu rebanho. Se o seu rebanho não crescesse, você também morria de fome. Então eles faziam oferendas, só que essas oferendas eram feitas não ao Deus verdadeiro, aos falsos deuses daqueles povos todos que estavam ao lado do povo de Israel. Então, a idolatria era o grande pecado, e essas idolatrias eram feitas de forma medonha. Não era só uma oferta de um pedacinho de pão, ofertavam filhos, filhas, matavam filhos e filhas pelos deuses. Quanto maior fosse o pedido, maior era a oferenda. Veja, a visão que esse povo tem de Deus é uma visão distorcida. É uma visão de eu dou para Deus e Deus me dá. Você percebe? A idolatria ela é brutal em todos os sentidos. Além de você fazer oferendas a falsos deuses, que no fundo são demônios, você tem uma visão de Deus completamente distorcida. Deus é amor. Deus, ele dá por amor. Deus, ele dá a vida por amor. Deus, ele é providência por amor. Deus, ele me sustenta por amor. A idolatria é terrível, gente. Esse pecado é medonho. Esse pecado clama ao céu. Assim como hoje em dia o aborto. Porque o aborto é uma oferenda ao Deus do prazer. Você está oferecendo o seu filho, a sua filha, que está no seu ventre, ao Deus do prazer. Ao Deus do comodismo. Você percebe? É idolatria também. É impressionante, só que a gente não enxerga. Então, a idolatria, essas feitiçarias, essas oferendas, isso é terrível. Isso é terrível. Sabe, essa barganha com Deus, a própria barganha, eu te dou isso, você me dá aquilo. Isso é terrível também, porque Deus não é assim, Deus é amor. Eu não preciso dar nada para Deus, porque eu não tenho nada para dar para Deus. Nada, absolutamente nada.
Deus não precisa que eu ofereça a ele qualquer coisa para ele me dar alguma coisa. Percebe? A idolatria traz em si uma distorção brutal em todos os sentidos. Então nós precisamos estar atentos a isso, gente, porque essa é uma tendência do coração humano. Veja, o povo de Israel viveu isso. Por que o povo de Israel caiu, o finalzinho lá, quando sobrou só o pessoal do sul, onde tinha Jerusalém? Todo o resto de Israel já tinha sido assimilado, quando Israel se separou em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi totalmente assimilado pela Assíria. Séculos depois, o reino do sul, que tinha sobrado, o resto de Israel, que tinha sobrado perto de Jerusalém, caiu escravo da Babilônia. Foi levado para a Babilônia como escravo. Por quê? Porque por causa dessas idolatrias. Essas idolatrias iam fazendo com que o povo perdesse a fé verdadeira, perdesse a confiança em Deus e perdesse a proteção de Deus. Veja, eles assumiram uma postura: eu não preciso da sua proteção, eu crio as minhas proteções aqui. Eu faço aliança com esses povos, eu faço aliança com aquele poderoso. Veja, eu estou jogando fora a proteção de Deus. Veja, o castigo é isso. Você afasta Deus da sua história e Deus se afasta. Nesse sentido de, você quer isso, então? Viva. Só que se Deus fosse deixar que todos os castigos chegassem até nós, das nossas péssimas escolhas, nenhum de nós sobreviveria. Sabe? Então, o castigo de Deus, ele é, de certa forma, real. Nesse sentido, olha, é consequência dos seus atos, consequência das suas escolhas. Você escolheu adorar outros deuses. Não é que ele está triste porque você escolheu adorar outros deuses. Deus não fica triste. Deus não fica se remoendo. Deus não fica com ciúme. Deus é perfeito, gente. É você que fez a escolha errada. O pecado traz em si consequências nefastas. Há quantas aulas eu estou falando isso para vocês? Então, quando você se relaciona com Deus de forma completamente equivocada, porque você quer, porque você não confia mais. Veja, o que estava por trás daquele povo de Israel, do Antigo Testamento, para adorar outros deuses e para fazer ofertas para outros deuses? A falta de confiança na providência de Deus. Por quê? Porque se afastou de Deus. Percebe? O pecado, ele causa danos brutais. Ao afastar-se de Deus, você vai perdendo a consciência de que Deus te ama. Você vai perdendo a consciência de que Deus é teu Pai. Você vai perdendo a consciência que Deus te protege, te ampara, te direciona, te conduz. Você percebe? Que Deus acampa ao seu redor. E aí você vai falando para Deus: eu não quero, eu me defendo sozinho, eu decido sozinho, eu faço a melhor escolha, eu sei mais do que você. Olha aí, o orgulho, a soberba. E a pessoa que começa a viver na soberba, no orgulho, vai crescer cada vez mais na soberba, no orgulho, na prepotência, porque eu sou, eu sei, eu faço, eu aconteço. E hoje nós vivemos um mundo onde o homem é ensinado a ser autossuficiente contra Deus e profundamente orgulhoso. Percebe? A idolatria hoje está também, não só em adoração dos falsos deuses, como acontece hoje. Quanta gente está adorando Satanás. Gente, isso é uma coisa inacreditável. O satanismo está crescendo hoje de uma maneira absurda no mundo. Tanto é que esse nosso Papa atual, Papa Leão, ele convocou lá para o Vaticano uma reunião com os exorcistas, que é necessário que haja uma nova formação de padres exorcistas, porque o satanismo está crescendo no mundo. Veja, isso que acontecia escondido agora acontece às claras. A idolatria, ela já não é mais escondida em nome de falsos deuses. Já se tornou clara a intenção. É adorar o próprio demônio. Veja, antigamente, lá no tempo de Israel, se adoravam os demônios em nome de falsos deuses, disfarçados em falsos deuses. Hoje, o demônio já se põe abertamente como sendo o foco de adoração, porque é isso que ele quer. Ele não se conforma que Deus é adorado, porque ele odeia a Deus. E esse aqui é o pecado brutal.
Porque o ódio, o orgulho me leva a odiar a Deus. Veja, não odeia, nós humanos não odiamos de cara. O pecado vai nos levando de orgulho em orgulho, de prepotência em prepotência, de acolhimento ao mal a acolhimento ao mal, a chegar a um ponto em que nós passamos a odiar a Deus, assim como o demônio. Só que o demônio passou a odiar a Deus de forma muito mais plena e muito mais rápida. Porque o demônio sabe, de forma clara, as consequências das suas decisões. Nós não. Aos poucos nós vamos percebendo, o demônio já sabe de cara. Então é importante que a gente compreenda essas coisas, viu, gente? Então, o pecado mortal, ele é medonho. Medonho. Continua. Devassidão, idolatria, feitiçarias, inimizades e contendas. Veja, o que causa inimizade? No fundo, é orgulho. Porque, olha, essa pessoa, você não sabe o que essa pessoa fez para mim. Você não tem imagina. Você nem imagina a traição que ela cometeu. Você nem imagina o mal que ela me fez. Imagina. E eu te pergunto para mim em primeiro lugar, não para você, mas para mim em primeiro lugar, e o mal que eu fiz? Quando eu cometi um pecado mortal, eu me aliei ao demônio. Seja qual for o pecado mortal que eu cometi. Veja, isto de eu ter cometido um pecado mortal só tem salvação por causa de Cristo. Não por minha causa. Então veja, quando alguém comete um pecado e quem sofre esse pecado se sente aborrecido, magoado, com razão, mas deveria pensar, mas eu também já causei pecado. Eu também só mereço a salvação pelos méritos de Cristo. Então, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para olhar para essa pessoa e me sentir melhor que essa pessoa? Ah, porque eu nunca vou fazer isso. Ah, eu nunca vou trair uma pessoa. Como é que você sabe? E os pecados que você já cometeu, que não foram traição? Por exemplo, orgulho. Por exemplo, inveja. Por exemplo, ódio. Esses pecados não são tão pecados quanto a traição? Claro. Veja, então, quem somos nós para julgar? A inimizade, as inimizades, elas estão profundamente ligadas, no fundo, à nossa postura arrogante e orgulhosa, de achar que somos melhores que os outros. Porque nós não temos consciência da gravidade dos pecados, do que significa o pecado. Veja, pecar contra Deus já é imperdoável. Você desobedecer a Deus já é imperdoável. Independente do fato das consequências que essa desobediência trazem para mim. Independente dos danos que essas consequências desse ato de desobediência trazem para mim e para os outros. Veja, a desobediência já é uma gravidade eterna. Só possível ser sanada pelo sangue de Cristo, pela salvação de Cristo. Veja, nós somos todos pecadores. O único que não pecou nesse mundo é a Virgem Maria. O resto, todos nós pecamos. E todos nós, ao pecar, merecemos o inferno. Só não vamos para o inferno porque Deus assim não permitiu. Enviou o seu Filho para nos livrar disso. Então, veja, o perdão, aqui você compreende a realidade profunda do perdão. Quando eu perdoo, a princípio eu perdoo por obediência a Deus, porque Cristo mandou perdoar, até o imperdoável. Sabe, acontece quando nós sofremos coisas que são muito duras, o instinto do ser humano de justiça fala alto. O instinto de preservação do ser humano fala alto. Graças a Deus que nós temos isso. Dentro de nós existe um instinto de justiça. Tanto é que quando a gente vê uma injustiça, a gente fica arrepiado. Eu não quero, eu não aceito. Por isso que as ideologias abusam do nosso instinto de justiça, para nos levar para um caminho de revolta, de revolução, para resolver essa injustiça. Porque as ideologias, os ideólogos, sabem que todos nós temos um instinto de justiça
profundíssimo no nosso coração. Então, quando nós somos afetados por um pecado, este instinto de justiça, esta autopreservação, fala alto. Só que nós devemos viver não pelo instinto tão somente. Nós precisamos que o nosso instinto e que as nossas capacidades humanas sejam iluminadas pelo Espírito Santo. Veja, quando o meu instinto de defesa e de justiça falam alto, eu me sinto no dever de combater. Só que ao me sentir no dever de combater, e graças a Deus eu tenho isso e você também, eu esqueço que eu também já causei mal para o outro. Eu esqueço que eu também já pequei. E todo o pecado é gravíssimo nesse sentido, porque eu desobedeci a Deus e isso não tem retorno. Se Cristo não se colocasse no meu lugar, eu estaria condenado para o resto da existência. Porque tudo que Deus criou, criou para existir. A morte é uma separação do corpo e da alma, não é o final. Não é que depois da morte a gente vai para o esquecimento e volta para o nada. Depois da morte, a nossa alma vai para Deus e o nosso corpo se decompõe, esperando a volta gloriosa do Cristo. Quando o Cristo voltar, o nosso corpo ressuscita, porque vai estar unido com a nossa alma que já foi julgada. Não é que a gente volta para o nada. Então, a vida, a partir do momento que ela existe, existe. Deus deu a vida por amor, por amor. Então, quando eu me afasto de Deus, quando eu opto pelo pecado, eu já desobedeci a Deus, e essa desobediência tem um valor infinito, porque Deus é infinito. E não tem o que eu faça para reparar a injustiça que eu cometi ao desobedecer a Deus. Veja, eu ainda nem estou colhendo os danos do caminho errado que eu optei, mas já estou colhendo os danos da separação de Deus. Porque eu perco justamente a graça santificante, a presença de Deus em mim, eu vou perdendo as ações das virtudes teologais, dos dons de santificação e tal, das graças e tudo mais. Você percebe? Então, o pecado, ele é medonho. Medonho, medonho. Então, o perdão, no meu momento de perdoar, porque eu perdoo por ordem de Deus, porque o meu sentimento está aflorado. A injustiça falou mais alto, a dor falou mais alto, a raiva está falando mais alto. Veja, então, nesse instante eu tenho que perdoar, não porque eu sinto que eu tenho que perdoar, porque eu nunca vou sentir que eu tenho que perdoar, pelo sentimento de justiça e pela autopreservação. Eu perdoo porque a falta de perdão me afasta de Deus, porque eu não sou melhor que essa pessoa que me fez mal, porque eu também já pequei. E o meu pecado tem preço infinito, que foi pago por Jesus numa cruz. Então eu não tenho o direito de julgar ninguém, porque eu também sou pecador. Então quando eu começo a julgar alguém e me coloco acima dessa pessoa que me fez mal, e não perdoar é a prova cabal de que eu estou me colocando acima dessa pessoa, eu caí na mentira do demônio, que eu sou melhor que essa pessoa. A gente só não cai nos piores pecados, nos mais absurdos, nos mais nefastos, nos mais danosos, porque Deus não permite. Se Deus tirar a mão, nós caímos nos pecados mais brutais que a gente possa imaginar. Então eu preciso ter consciência dessas coisas. Eu preciso ter consciência dessas coisas. O pecado não é uma transgressãozinha. O pecado, ele não é um errinho que eu cometi. O pecado, ele é tremendo. O pecado só pode ter nascido no inferno, aonde o ódio a Deus e o ódio à criatura que Deus, a criação de Deus, impera. O demônio, ele quer destruir a humanidade. E ele descobriu na sua inteligência angélica, porque o demônio é um anjo que caiu, e Deus não destrói quem ele cria. Deus mantém o demônio vivo na existência, porque Deus controla tudo. Tudo está nas mãos de Deus. Nada escapa do poder de Deus. Até a ação do demônio, Deus chega para o demônio e fala, até aqui você vai, daqui você não vai. Que se Deus não controlasse tudo, o demônio destruiria o ser humano. Ele mataria o ser humano. Então ele quer matar
através do pecado. O demônio, como criatura, é mais forte que o homem, mas é infinitamente mais fraco que Deus. Então eu preciso ter consciência dessas coisas. Existe por trás do pecado demônio, demoníacos. Sabe, essa gravidade, ela é brutal. O pecado original deixou a gente fragilizado a tudo isso. Veja, devassidão, idolatrias, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdia, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Veja, está tudo aqui. Está tudo dentro do coração da gente. Se a gente não deixar que Cristo ordene tudo isso, que Cristo controle tudo isso, que o Espírito Santo, com a sua graça santificante, vá pondo tudo no seu devido lugar, a facilidade para que a gente caia no pecado é muito grande. Por isso que São Paulo fala, é do coração do homem que sai todo esse lixo. Porque o homem carrega em si, depois do pecado original, esse desequilíbrio. Só que esse desequilíbrio não tem a última palavra na minha vida. O poder de Deus tem poder para vencer todo esse desequilíbrio e fazer com que o ser humano volte a crescer e a ser santificado, a ser ajustado à vontade de Deus. Por isso que é super importante a gente conhecer essas coisas todas. Viu, gente? Importante demais. Não sejamos tolos, não sejamos ingênuos. É do coração do homem que vem essa tendência, essa facilidade de cair nesses pecados todos. Se você for deixar o seu coração livre, leve e solto, para onde que você vai? Para isso aqui. Por que tem... Quantas vezes você vê nas comunidades cristãs desavença, inveja, o que mais ele fala aqui? Discórdia, intrigas, ciúmes, ira, divisões. Sabe, a inveja de ver que alguém tem o dom, que Deus dá para essa pessoa o dom do milagre, para aquela pessoa o dom da cura, para aquela outra pessoa o dom da coordenação, o dom da administração, para outra o dom da palavra, para outro o dom do ensino, e a pessoa se sente um nada, eu não tenho nada, eu não sirvo para nada, e fica com inveja do bem que Deus faz para o outro. Porque não consegue olhar para o bem que Deus faz para si mesmo, porque está presa ao pecado. Está nas trevas. O pecado deixa o ser humano nas trevas. Porque afasta o ser humano da potência de Deus agindo em si, agindo nele, humano. A graça santificante é a capacidade de eu viver, de eu agir na natureza, de participar da natureza de Deus. Quando eu peco, eu perco a ação da graça santificante, eu fico vivendo só no nível humano, e o nível humano deixado por si só é fragilizado pelo pecado original. Então a tendência do coração é tudo isso. Deu para compreender por que é tão importante a presença da graça santificante na vida da gente? Porque a graça santificante me coloca num nível completamente diferente do meu nível natural. O meu nível natural, mesmo depois da salvação que Cristo realizou para a humanidade, ficou marcado por essa fragilidade. O meu coração ficou marcado por essa fragilidade. Por que Deus permitiu que o meu coração ficasse marcado por essa fragilidade? Talvez, eu não tenho a resposta correta, mas talvez para que a gente possa humildemente voltarmos para Deus. Quando a gente olha essa feiura e a gente fala, meu, sem Deus eu não consigo nada. Faz sentido? Então tá bom. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.